A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje começamos uma nova caminhada pela Palavra de Deus. Depois de encerrarmos nossa jornada pelo livro de Naum, agora entramos no livro de Abacuque. Um livro pequeno, com apenas 3 capítulos, mas que começa com uma pergunta que talvez muitos de nós já fizemos. Por que Deus permite que certas coisas aconteçam? Abacuque estava olhando para o seu povo e via violência, injustiça, maldade e pessoas praticando o pecado sem aparentemente sofrerem consequências. Então o profeta faz algo muito interessante. Ele não esconde sua angústia. Ele conversa com Deus. Abacuque capítulo 1 versículo 2. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti? Violência, sem que tragas salvação. Vamos entender um pouco o texto. Abacuque estava vivendo um conflito. Ele sabia que Deus era poderoso. Sabia que Deus era justo. Mas olhava para a realidade e não conseguia entender por que tanta injustiça continuava acontecendo. E talvez essa seja uma das grandes perguntas da vida cristã. Se Deus é poderoso, por que o mal ainda existe? Por que pessoas boas sofrem? Por que algumas injustiças parecem nunca ser corrigidas? Abacuque não abandona a fé por causa dessas perguntas. Ele leva suas perguntas para Deus. Vejamos algo profundo. Ter perguntas não significa não ter fé. O problema não é levar nossas dúvidas para Deus. O problema é nos afastarmos dele por causa delas. Abacuque nos ensina que podemos chegar diante do Senhor com sinceridade. Podemos dizer: Senhor, eu não estou entendendo. Eu estou sofrendo. Eu preciso de uma resposta. E Deus ouve. Mas a resposta que Deus dá a Abacuque não é aquela que ele esperava. Deus diz que levantaria os babilônios, um povo poderoso, para trazer juízo contra Judá. Agora o profeta fica ainda mais confuso. Porque ele estava perguntando: por que o Senhor não faz nada? E Deus responde: eu estou fazendo, mas não da maneira que você imaginava. Olha como isso é profundo. Às vezes pensamos que Deus está parado, porque não vemos a resposta que esperávamos. Mas Deus pode estar trabalhando de uma maneira que ainda não conseguimos compreender. Vejamos algo profundo. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Enquanto Abacuque pensava que nada estava acontecendo, Deus já estava movendo a história. Isso não significa que compreenderemos tudo. O próprio Abacuque não compreendeu imediatamente. Ele ainda tinha outra pergunta. Como um Deus santo poderia usar uma nação ainda mais cruel para disciplinar Judá? E aqui o capítulo termina com o profeta esperando. Ele decidiu permanecer diante de Deus, esperando uma resposta. E essa atitude nos ensina muito. Quando não entendemos o que Deus está fazendo, precisamos continuar buscando a sua presença. Não abandonar a oração. Não abandonar a fé. Não abandonar o caminho. Olha o centro da mensagem. Abacuque capítulo 1 nos mostra que Deus não tem medo das nossas perguntas. Mas também nos ensina que nem sempre entenderemos imediatamente os caminhos do Senhor. Existem momentos em que oramos e a resposta não chega como esperávamos. Existem situações que não conseguimos explicar. Mas mesmo quando não entendemos o plano, podemos confiar no caráter de Deus. Abacuque sabia que Deus era santo, justo e poderoso. Por isso ele continuou conversando com Deus. E aqui encontramos uma ligação com Jesus. Na cruz, muitas pessoas olharam e pensaram que tudo estava perdido. Os discípulos não entendiam. Parecia que o plano havia fracassado. Mas justamente quando parecia o fim, Deus estava realizando a maior obra de salvação da história. O que parecia derrota se transformou em vitória. O que parecia o fim era o começo de uma nova esperança. Talvez você também esteja vivendo algo que não entende.
Uma oração que parece sem resposta. Uma situação que não faz sentido. Um processo que você gostaria que terminasse. Mas hoje Deus está lembrando você. Não confunda aquilo que você não entende com a ausência de Deus. Ele continua trabalhando. Mesmo quando você não consegue ver. E eu te digo algo da parte de Deus. Continue orando. Continue buscando. Continue confiando. Mesmo quando as respostas demorarem. Não abandone sua posição de fé. Porque o mesmo Deus que está presente nos dias de vitória, também está presente nos dias de perguntas. E eu profetizo sobre a sua vida. Que Deus fortalecerá seu coração durante os processos que você ainda não compreende. Que suas perguntas não destruirão sua fé, mas levarão você para mais perto do Senhor. Que onde hoje existe confusão, Deus trará direção. E onde existe medo, Ele colocará a paz. Talvez você ainda não veja a resposta, mas continue esperando. Porque Deus não perdeu o controle. A história continua nas mãos dele. E aquilo que hoje parece confuso, amanhã poderá se transformar em testemunho. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.